Olá, aqui é a Helga. Hoje, 19 de outubro de 2019, estamos no último dia da segunda semana do Sínodo da Amazônia e eu resolvi trazer um artigo deste meio chamado Catholic Family News. É um artigo longo, porém, a meu ver, importante. Importante pelo próprio teor do artigo e importante para entender outro vídeo que eu trarei proximamente. Se não hoje, amanhã. Muito importante que se veja esse vídeo para entender o vídeo de amanhã. Não foi sem angústia, não foi sem assombro e angústia que eu fiz a tradução deste artigo para prepará-lo e trazer ao meu canal. Porque a verdade é dolorosa muitas vezes, mas eu amo a verdade. E o que traz esse artigo é um homem falando a verdade. Portanto, eu quis trazê-lo ao meu canal. Vai estar aí para os que queiram vê-la. Outros já conhecem, né? Muitos deles comentavam comigo nas anteriores semanas desse sínodo. E agora eu caí da burra, como se diz. Sem mais delongas, vou ler o artigo. Antes, eu quero fazer a apresentação de seu autor. Vamos ver quem escreve o artigo. Chama-se John Venari. Eu tenho aqui uma janelinha aberta com a foto de John Venari. Quem é John Venari? Ou melhor, quem foi John Venari? Nasceu em 1958 e morreu em 2017. Como editor do Catholic Family News de 1994 até sua morte por câncer em 2017, a única missão de John Venari era ensinar as pessoas a reconhecer e resistir aos erros perniciosos do modernismo, especialmente desde o Concílio Vaticano II. Colaborando estreitamente com o padre Nicholas Gruner para promover a plena mensagem de Fátima, ele trabalhou incansavelmente escrevendo, ensinando, catequizando e falando sobre os múltiplos inimigos do reinado social de Cristo e do triunfo final do Imaculado Coração. Viajou amplamente como resultado deste trabalho para o Canadá, México, Brasil, Equador, Japão, Índia, Polônia, República Tcheca, Espanha, França, Irlanda, Itália e Portugal. Além da The Permanent Instruction of the Alta Vendita, foi autor de Close-Ups of the Charismatic Renewal e contribuiu para numerosas publicações, principalmente o The Fatima Crusader. Ele era um convidado frequente em programas de rádio e TV na internet para a fé. Exclusivamente, publicou extensivamente em fitas de áudio e CDs, incluindo introduções à filosofia para estudantes do ensino médio. Considerava seu trabalho mais significativo neste meio como sendo Vatican II and the Components of Liberal Catholicism. Sua amorosa esposa e seus 3 filhos sentem muitas saudades dele. Descanse em paz. Esse é John Venari, o autor do artigo que eu passo a ler. O Espírito de Assis contra versus São Francisco de Assis. Foi escrito no dia 7 de outubro de 2019. Quer dizer, foi publicado nesta data. E há aqui uma nota do editor. Vamos ler a nota do editor. Na sexta-feira da semana passada, na festa de São Francisco de Assis, 4 de outubro de 2019, ocorreu uma cerimônia de oração nos jardins do Vaticano, durante a qual uma árvore de Assis foi plantada como símbolo da ecologia integral,
para consagrar o Sínodo da Amazônia a São Francisco, de acordo com a declaração oficial do Vaticano sobre o evento. Durante essa cerimônia, como relatou a Catholic News Agency, agência de notícias católica, um grupo de pessoas, incluindo amazonenses em trajes rituais, bem como pessoas em roupas leigas e um irmão franciscano, ajoelharam-se e curvaram-se em círculo em torno das imagens de duas mulheres grávidas, em presença do Papa e dos membros da Cúria. As imagens do evento, transmitidas pelo Vatican News, estão disponíveis abaixo. Então aqui temos um Twitter de Catholic Set, uma conta no Twitter, que diz o seguinte: posso confirmar que este foi um ritual pagão da fertilidade, com os líderes indígenas adorando dois ídolos de uma deusa da fertilidade da terra, que pode ser vista no meio do círculo. Um ídolo é então apresentado ao Papa Francisco no final do clipe. E aqui lemos o seguinte: esta manhã, nos jardins do Vaticano, os líderes indígenas da Amazônia ofereceram orações pela terra em uma cerimônia em que o Papa Francisco consagrou o próximo sínodo pan-amazônico a São Francisco de Assis. Apesar dos esforços de alguns para explicar as estátuas nuas esculpidas em madeira como representando Nossa Senhora e Santa Isabel em A Visitação, Getty Images, que tinha um fotógrafo no evento, descreve as figuras de madeira como representando Pachamama, Mãe Terra, confirmando assim a natureza pagã do ritual realizado em preparação para a abertura do Sínodo Pan-Amazônico de 6 a 27 de outubro de 2019. Essa referência que ele faz aqui a Getty Images é uma agência de fotografia sediada nos Estados Unidos. Essa exibição escandalosa foi simplesmente a mais recente manifestação do espírito de Assis, uma frase cunhada pelo Papa João Paulo II após seu infame Dia Mundial de Oração em Assis, que ocorreu em 27 de outubro de 1986, cujo objetivo era orar pela paz, que não é resultado de negociações, compromissos políticos ou barganhas econômicas, disse João Paulo II para abrir o evento, mas é resultado da oração que, na diversidade das religiões, expressa um relacionamento com um supremo poder que supera apenas nossas capacidades humanas. Observe a frase, diversidade das religiões, que também encontra-se no documento para a fraternidade humana assinado pelo Papa Francisco em 4 de fevereiro de 2019. Aqui temos uma foto em que estão Papa João Paulo II, junto com vários líderes religiosos, cristãos e não cristãos, durante o Dia da Oração Mundial em Assis, Itália, em 27 de outubro de 1986. É interessante notar que 27 de outubro de 2019 é segunda-feira da outra semana, passando a próxima, e um dia depois do fim do Sínodo da Amazônia. 33 anos depois deste evento, liderado pelo Papa João Paulo II. Essas palavras são minhas. Continuamos. O historiador católico Henry Sire resume o que aconteceu naquela ocasião da seguinte maneira. Nessa reunião, sob a presidência do Papa, representantes de muitas igrejas cristãs, juntamente com uma variedade de hindus, lamas tibetanos, bonzos japoneses, adoradores de serpentes tribais e animistas de todos os tipos, realizaram seus respectivos ritos. Por um dia, a cidade de São Francisco foi entregue a demonstrações de adoração pagã. O cardeal Silvio Oddi relatou que um grupo de budistas entrou na igreja de São Pietro, montou uma estátua de Buda no tabernáculo do altar e a venerou com rolos de oração e incenso. Quando um padre beneditino protestou contra o sacrilégio, foi levado pela polícia.
Eventos semelhantes foram realizados em Assis em 2002, sob João Paulo II, conhecido como Assis II, e novamente em 2011, sob Bento XVI, Assis III. À luz do heterodoxo espírito de Assis, que foi introduzido por João Paulo II e está vivo e bem sob Francisco, o Catholic Family News, que é esse meio que eu, Helga, estou lendo, oferece aos leitores o seguinte artigo clássico, escrito por John Venari, RIP, Rest in Peace, Descanse em Paz, e publicado originalmente na edição de abril de 2002 deste jornal. Como John o demonstra completa e minuciosamente, o falso ecumênico e interreligioso espírito de Assis é a própria antítese do verdadeiro São Francisco de Assis, um católico leal que chamou todos os homens, até o sultão islâmico do Egito, a se converterem à única fé verdadeira para a salvação. Que o verdadeiro São Francisco de Assis interceda pela igreja militante na terra e obtenha libertação do falso espírito de Assis. Matt Gaspers, editor-gerente do The Catholic Family News. Então, o que eu acabei de ler aqui foi uma introdução feita por Matt Gaspers, que é, como eu acabo de dizer, editor-gerente deste meio de comunicação católico. Começamos então o artigo de John Venari. Está se tornando cada vez mais óbvio que na Igreja, desde o concílio, estamos agora na era dos slogans. Slogans vazios e sem sentido, que realmente não têm muita substância e que não transmitem a imagem verdadeira do que realmente está sendo promovido. Todos estamos familiarizados com os slogans. A promessa de uma nova primavera, uma civilização de amor, um novo Pentecostes e agora uma nova orientação chamada o Espírito de Assis. Em uma palestra recente chamada O Novo Pentecostes versus o Verdadeiro Pentecostes, eu expliquei que a única maneira de chamarmos qualquer coisa de Novo Pentecostes é testar primeiro como ela se compara ao verdadeiro Pentecostes registrado nos Atos dos Apóstolos. Ali, eu descrevi como, ponto a ponto, o chamado Novo Pentecostes falha em estar à altura do primeiro Pentecostes, especialmente em relação à conversão dos judeus. Frequentemente, o chamado Novo Pentecostes é o oposto direto do que vemos no verdadeiro Pentecostes. Da mesma forma, com o Espírito de Assis, um termo inédito que recentemente entrou em voga nos círculos católicos. O termo invoca automaticamente a ideia de que há uma conexão com São Francisco de Assis. Então, o que o Espírito de Assis tem a ver com o São Francisco de Assis? Nada. Na verdade, são espíritos contraditórios. Dentro de um contexto católico, não é possível ter um Espírito de Assis divorciado de São Francisco de Assis. No entanto, é exatamente isso que é o espírito pan-religioso de Assis. É algo que São Francisco de Assis consideraria um horror absoluto. O Espírito de Assis, iniciado em 1986, inclui católicos, protestantes, ortodoxos, judeus, muçulmanos, animistas, hindus, zoroastrianos, bruxos, curandeiros e vários outros que se reúnem no mesmo local, geralmente uma igreja católica, para orar pela paz. Os católicos orando ao verdadeiro Deus e os membros das religiões falsas e pagãs orando aos seus falsos deuses. Poderia algo ser mais contraditório ao espírito de São Francisco de Assis? Colocar a única religião verdadeira de Jesus Cristo no mesmo nível com credos falsos? Em relação às religiões não cristãs, a Sagrada Escritura ensina que todos os deuses das nações são demônios. Salmos 95, 5.
Quanto às religiões heréticas, São Paulo nos diz que os credos falsos são as doutrinas dos demônios. 1 Timóteo 4:1. Assim, a Sagrada Escritura e a tradição sagrada sempre proíbem os católicos de se envolverem em camaradagem religiosa com falsas religiões. São Francisco, cavaleiro da Igreja militante. São Francisco de Assis estava firmemente comprometido com a verdade de que fora da Igreja Católica não há salvação. Ele não era apóstolo do diálogo de Gaudium et Spes. Ele foi um apóstolo de Cristo que pregou o Evangelho. Pela salvação daquelas almas que já eram católicas, mas se afastaram do ideal do Evangelho, e pela salvação de infiéis e não crentes que ele sabia que estariam perdidos se não adotassem Cristo e sua única e verdadeira Igreja Católica. Seu biógrafo de São Francisco, o padre Cuthbert, OSFC, Ordem de São Francisco Capuchinos, escreveu em 1916 que São Francisco estava apto a ser impaciente com intrometidos e hereges até o fim. De fato, São Francisco falou palavras duras sobre aqueles que não aceitam a verdade católica. Ele não falou em termos vagos sobre as sementes da verdade encontradas em todas as religiões, palavras estas, digo eu, Helga, de João Paulo II. Nem anunciou sua famosa viagem para pregar aos muçulmanos como um convite ao diálogo entre as grandes religiões monoteístas a serviço da família humana. Palavras, digo eu, Helga, de novo, de João Paulo II. Não. Ele pregou a necessidade de conversão dos não católicos à única verdadeira Igreja de Cristo para a salvação. Em um de seus mais antigos admonitions em inglês, admoestações em português, em um de seus mais antigos admonitions aos irmãos em sua ordem, São Francisco disse o seguinte a respeito daqueles que não aceitam a verdade católica. Todos os que viram Jesus em carne, mas não o viram segundo o Espírito e em sua divindade, e não creram que ele era realmente o Filho de Deus, estão condenados. Também estão condenados aqueles que veem o sacramento do corpo de Cristo, que é consagrado com as palavras do Senhor no altar e pela mão do sacerdote, na forma de pão e vinho, mas não veem nele o Espírito e divindade e não acreditam que realmente seja o mais santo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, aqueles que tentam retratar São Francisco de Assis como apóstolo da nova linha de diálogo e ecumenismo do Vaticano II, simplesmente não estão dizendo a verdade. Especialmente porque o ecumenismo de hoje, do qual o Espírito de Assis é o elemento mais radical, não busca a conversão de não católicos à única religião verdadeira, mas busca somente trabalhar junto com todas as religiões em uma diversidade reconciliada para o aperfeiçoamento da família humana. Não há um contraste mais nítido com este novo ecumenismo afeminado do que o encontro de São Francisco com o sultão e o zelo missionário de seus frades entre os muçulmanos. São Francisco versus Islã. Por volta de 1219, depois de um capítulo geral da ordem, São Francisco decidiu empreender uma missão aos maometanos no Egito, onde também havia uma cruzada sendo travada. Maometanos ou muçulmanos, não? A tradução pode ser feita como muçulmanos. Durante esse período, Francisco permaneceu no exército cristão e depois cruzou as linhas muçulmanas. Uma vez fora das linhas cristãs, ele foi capturado por soldados muçulmanos. Francisco disse aos soldados que ele queria pregar Cristo ao sultão, que o permitiu entrar no acampamento. Quando levado à presença do sultão, Francisco disse: "Fui enviado pelo Deus Altíssimo para mostrar a você e ao seu povo o caminho da salvação, anunciando as verdades do Evangelho." E quando São Francisco pregou, o sultão sentiu-se muito atraído por Francisco e pelo poder de suas palavras, tanto que convidou Francisco a ficar com ele. "De bom grado", respondeu Francisco, "se
você e seu povo se converterem a Cristo. Francisco, então, propôs seu famoso desafio. Ele disse: se você ainda vacilar entre Cristo e Maomé, acenda um fogo, e eu entrarei com seus sacerdotes para que você veja qual é a verdadeira fé. O sultão não estava disposto a permitir essa prova de fogo. Então Francisco pediu permissão para sair, e o sultão deu ordens para que Francisco fosse conduzido de volta ao seu acampamento com cortesia. Enquanto isso acontecia no Egito, havia 5 frades agitadores franciscanos fazendo tanto alarido no Marrocos muçulmano que todos os 5 seriam mortos. Seus nomes eram irmãos Bernardo, Orto, Pietro, Acurso e Aduto. Primeiro eles foram para a Espanha, para a Sevilha muçulmana. E porque eles tentaram pregar o evangelho lá, eles foram açoitados, aprisionados e expulsos daquele reino. Depois foram ao Marrocos muçulmano, na tentativa de converter os infiéis. Quando chegaram, esses frades fizeram mais do que apenas pregar nas ruas. Eles marcharam direto para uma mesquita e denunciaram Maomé de dentro da mesquita. Os frades foram apreendidos, presos e açoitados, mas isso não atenuou seu zelo. Enquanto estavam na prisão, tentaram várias vezes converter os carcereiros. Os governantes do Marrocos estavam tentando encontrar uma saída diplomática para isso e fizeram com que esses frades imperiosos fossem enviados para fora do país. E como os 5 franciscanos reagiram? O padre Cuthbert conta. Mas, diz o padre, os 5 frades não sabiam nada de diplomacia e não tinham disposição para viver e deixar viver. Maomé era, aos seus olhos, o inimigo de Cristo, e as almas desse povo eram despojos justos para seu divino Redentor. Voltar à missão seria um retrocesso traidor da lealdade ao seu Salvador. Na primeira oportunidade, esses rijos franciscanos escaparam dos seus carcereiros. Imediatamente, retornaram à cidade e lá estavam eles novamente, em frente à mesquita, apelando aos infiéis para renunciarem a Maomé e aceitarem a Cristo. Eles foram apreendidos, lançados na cadeia e torturados. Enquanto estavam sofrendo tortura, os carcereiros prometeram aos frades que suas vidas seriam poupadas e receberiam presentes se negassem a Cristo e aceitassem Maomé. Os frades responderam, proferindo os louvores a Nosso Senhor, e exortaram os torturadores a renunciarem a Maomé e aceitarem Jesus Cristo. Os muçulmanos responderam, decapitando cada frade e lançando seus corpos para fora dos muros para serem a comida dos cachorros. Um dignitário português organizou uma operação secreta para resgatar seus corpos. Foram levados para Portugal e, com grande reverência, foram depositados na igreja dos canônigos regulares agostinianos, em Coimbra. Entre todas as pessoas que se reuniram para orar e honrar os franciscanos martirizados, havia um jovem canônigo agostiniano que foi arrebatado pelo zelo e pelo amor de Cristo que ardia nesses frades. Ele procurou os franciscanos locais e implorou para ser admitido na ordem. Aquele jovem agostiniano, que se tornou franciscano, agora é conhecido por Santo Antônio de Pádua, o operador de milagres que os católicos honram com o título de Martelo dos Hereges. E quanto a São Francisco, o que ele achou desses 5 frades que entraram em uma mesquita e denunciaram Maomé dentro do próprio local sagrado dos muçulmanos, que pediram aos muçulmanos para sua própria salvação que não seguissem o falso profeta Maomé? São Francisco organizou, no dia 12 de março seguinte, um grande pedido de desculpas pela insensibilidade de seus frades por não entenderem que os muçulmanos, juntamente conosco, adoram o mesmo Deus? E aqui são palavras de Guel Helga de Bergoglio Francisco. Essas palavras que eu repetirei do texto aqui de John Venari. Disse Bergoglio: os muçulmanos, juntamente conosco, adoram o mesmo Deus. Segue John Venari. Não. Francisco gritou em um gesto de gratidão ao céu: agora posso realmente dizer que tenho 5 irmãos. Este é o verdadeiro espírito de Assis. Termina John Venari seu artigo
no Catholic Family News. Aqui está. Esta é a igreja da qual nós fazemos parte. Muitos estão enganados com relação a João Paulo II, com relação a Bento XVI. Eu vou parando por aqui. Obrigada por estar aí e até o próximo vídeo.